Meu nome é Henrique, e antes de contar o que aconteceu, preciso deixar claro que não sou alguém que busca o inexplicável. Sempre fui cético. Era pelo menos até aquela noite em que tudo mudou. Hoje, vivo atormentado pelas memórias, pelas consequências de algo que jamais deveríamos ter feito. Se você estiver lendo isso, por favor, acredite em mim. Há coisas que devem permanecer ocultas. Tudo começou em uma noite chuvosa, há 2 anos. Eu e 2 amigos, Gustavo e Mariana, estávamos entediados em casa. Tínhamos 22 anos, jovens demais para entender o que significa realmente mexer com forças desconhecidas. Gustavo, sempre o mais curioso, tinha uma paixão por coisas macabras. Filmes de terror, livros antigos, histórias sobre o oculto. Mariana era sua parceira nesse fascínio, e eu apenas ia junto, porque gostava da companhia deles. Naquela noite, Gustavo apareceu com algo que ele considerava um achado. Era um livro antigo, um grimório que ele havia comprado em um sebo no centro da cidade. O vendedor garantiu que era autêntico, repleto de rituais e invocações reais. Ele dizia que o livro tinha mais de 100 anos e que havia pertencido a uma sociedade secreta. Eu ri daquilo, achando que era apenas mais um objeto velho e inútil. O livro era de capa dura, revestido em couro desgastado. Na frente havia um símbolo estranho gravado. Um círculo com formas geométricas que eu nunca tinha visto. Dentro, o texto era uma mistura de latim e outro idioma que ninguém conseguia identificar. Havia desenhos, diagramas e instruções detalhadas para rituais que prometiam desde atrair riqueza até entrar em contato com espíritos do além. Gustavo estava fascinado. Foi ele quem sugeriu que tentássemos um dos rituais. Só por diversão, disse ele rindo. Mariana concordou, animada, e eu, relutante, aceitei participar. Era apenas um jogo, certo? Não podia ser real. Escolhemos um ritual que parecia inofensivo, invocar um espírito guia para responder a perguntas sobre o futuro. Segundo o livro, precisávamos desenhar um círculo no chão com giz, com o tal símbolo gravado na capa do livro no centro. Velas deveriam ser posicionadas ao redor do círculo, uma para cada ponto cardeal, e a pessoa que liderasse o ritual deveria recitar um encantamento específico. Preparar tudo foi quase divertido. Arrumamos o círculo na sala de Gustavo, apagamos as luzes e acendemos as velas. Gustavo insistiu em ser o líder e começou a recitar as palavras. Ele lia em voz alta, pronunciando o latim com dificuldade, enquanto Mariana e eu observávamos, rindo. Mas o riso morreu rapidamente. Conforme ele lia, o ar na sala mudou. Ficou mais pesado, como se algo invisível tivesse tomado conta do ambiente. As velas começaram a tremular, apesar de todas as janelas estarem fechadas. Foi quando senti o primeiro arrepio. Não disse nada, mas percebi que Mariana também estava inquieta. Ela olhava ao redor, como se procurasse algo que não conseguia ver. Quando Gustavo terminou a leitura, algo aconteceu. O símbolo no centro do círculo começou a brilhar, emitindo uma luz fraca, mas visível. No início, achamos que era algum tipo de truque do livro, talvez tinta especial ou coisa do tipo. Mas então, a luz começou a se mover, pulsando como se estivesse viva. Foi nesse momento que percebemos o erro. Gustavo, em sua pressa e empolgação, havia desenhado o símbolo errado. Ele não seguiu exatamente as instruções do livro, improvisando uma parte que achou irrelevante. Mas aparentemente não era irrelevante. Algo saiu errado. No começo, nada parecia acontecer além do brilho estranho. Gustavo tentou rir, mas sua voz soou forçada. "Isso é incrível, né?" disse ele, mas nenhum de nós respondeu.
Foi quando as velas apagaram todas de uma vez, deixando-nos na escuridão. No silêncio absoluto que se seguiu, ouvimos um som. Era baixo, quase um sussurro, mas parecia vir de todos os lados. Palavras incompreensíveis, ditas por uma voz rouca e fria. Gustavo tentou acender as luzes, mas elas não funcionaram. Peguei meu celular para usar a lanterna, mas a bateria, que estava cheia, simplesmente morreu. Foi então que algo se materializou no centro do círculo. No início era apenas uma sombra, mas logo começou a tomar forma. Não era humano, era alto, esguio, com membros longos e retorcidos. Seus olhos brilhavam em um tom vermelho e sua presença era sufocante. Mariana gritou e Gustavo deu alguns passos para trás, tropeçando e caindo no chão. A coisa não falou, mas eu podia sentir sua intenção. Era como se ela estivesse nos analisando, nos medindo. Gustavo começou a recitar o encantamento de novo, tentando revertê-lo. Mas a criatura não reagiu. Pelo contrário, ela pareceu crescer como se alimentasse do desespero dele. Tudo aconteceu rápido demais. As paredes começaram a tremer e objetos pela sala voavam como se uma força invisível estivesse destruindo tudo. A criatura deu um passo para fora do círculo, algo que o livro dizia ser impossível, e se aproximou de Gustavo. Ele estava paralisado, incapaz de reagir, e Mariana chorava sem parar. Eu queria correr, fugir, mas minhas pernas não respondiam. Era como se o medo tivesse me prendido no lugar. A criatura ergueu um braço fino e pontudo, tocando Gustavo no peito. Ele gritou, mas o som foi cortado abruptamente, como se algo tivesse roubado sua voz. Depois disso, tudo ficou confuso. A criatura desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando um silêncio aterrador na sala. As luzes voltaram e as velas estavam novamente acesas, como se nada tivesse acontecido. Mas Gustavo estava diferente. Ele ficou sentado no chão, encarando o vazio, sem reagir a nada que dizíamos. Levamos horas para conseguir tirá-lo daquela sala. Quando finalmente o fizemos, ele parecia não lembrar de nada. Mas algo estava errado. Gustavo nunca mais foi o mesmo. Ele começou a agir de forma estranha, a falar sozinho, como se estivesse ouvindo alguém que nós não podíamos ver. Dias depois, ele desapareceu. A polícia não conseguiu encontrá-lo e nenhuma pista foi deixada para trás. Mariana se mudou da cidade e eu tento seguir com minha vida, mas sei que nada será como antes. Às vezes, sinto que estou sendo observado e em noites silenciosas ainda ouço aquele sussurro. Talvez a criatura nunca tenha ido embora. Talvez ela esteja esperando o momento certo para voltar. Relato O Círculo de Cinzas. Meu nome é Elisa e até hoje não sei se vou conseguir apagar da memória o que aconteceu há alguns anos. Foi algo que começou de forma tão inocente, tão despretensiosa, que parece quase impossível ter tomado as proporções que tomou. Mas eu garanto, tudo o que vou contar é real. Eu sempre tive um fascínio por histórias de magia e ocultismo. Lia livros, assistia documentários e às vezes tentava pequenos rituais de proteção ou prosperidade, coisas inofensivas que pareciam mais superstição do que qualquer outra coisa. Meu namorado na época, Arthur, compartilhava esse interesse, embora de maneira muito mais prática. Ele gostava de ir além, de testar os limites. Foi ele quem encontrou o tal ritual. Estávamos revirando livros antigos em uma feira de raridades, quando ele achou um caderno velho, sem capa, com páginas amareladas e cheias de desenhos estranhos. O vendedor disse que era um manual prático de magia antiga e que muitas das práticas descritas ali eram usadas para invocações. Arthur comprou o caderno no mesmo instante, com um brilho nos olhos que me deixou desconfortável. O ritual que chamou sua atenção era chamado de O Círculo de Cinzas. Segundo o texto, era uma forma de invocar um espírito para atender a um pedido. A prática era simples: traçar um círculo com cinzas puras, acender uma vela negra ao centro e recitar algumas palavras para atrair o espírito.
O caderno dizia que o pedido seria concedido em troca de um pedaço da alma. Parecia ridículo, mas Arthur estava determinado a tentar. No início, eu relutei. Tinha um pressentimento ruim sobre aquilo. Mas Arthur sabia como me convencer. Ele dizia que era só um experimento, algo para alimentar nossa curiosidade. Acabei cedendo, principalmente porque achava que nada realmente aconteceria. Marcamos para fazer o ritual na casa dos pais de Arthur, um lugar afastado, com um grande quintal que ele dizia ser perfeito para a prática. Eles estavam viajando. Então, teríamos toda a privacidade do mundo. Preparar tudo foi mais trabalhoso do que imaginávamos. Conseguir cinzas puras não foi fácil, e Arthur insistiu em usar a vela mais específica possível, comprada de um site obscuro que prometia produtos autênticos para práticas esotéricas. Naquela noite, sob um céu sem estrelas, traçamos o círculo no chão de terra do quintal. Colocamos a vela no centro e acendemos. Arthur começou a recitar as palavras do caderno, e eu fiquei de fora, observando, ainda com um pé atrás. O ambiente estava silencioso, exceto pelo som da voz dele e o farfalhar ocasional das árvores. Nada aconteceu no começo. Eu já estava pronta para rir da situação e provocar Arthur pela decepção, quando o ar ao nosso redor mudou. Não sei explicar exatamente como, mas era como se o espaço tivesse ficado mais denso, mais compacto. O vento cessou completamente e o som das árvores desapareceu. A chama da vela começou a tremular, não como se fosse apagada pelo vento, mas como se estivesse reagindo a algo invisível. Então, no meio do círculo, uma sombra começou a se formar. Ela era indistinta no início, como uma névoa, mas logo começou a tomar forma. Não tinha um corpo claro, mas o que surgiu ali era grande e imponente. Uma voz soou no ar, profunda e reverberante, mas sem origem aparente. Não vinha de um lugar, mas parecia preencher todo o espaço ao nosso redor. Quem ousa me chamar? Arthur, que até então parecia confiante, gaguejou antes de responder. Ele explicou o pedido. Queria riqueza, prosperidade para nós dois. A sombra não se moveu, mas sua presença parecia crescer, como se estivesse nos envolvendo. A voz respondeu: eu atendo seu pedido, mas o preço será alto. Arthur hesitou por um momento, mas acabou aceitando. Eu queria protestar, mas as palavras não saíam. Algo me prendia, como se a sombra tivesse me silenciado apenas com sua presença. De repente, a chama da vela apagou, e o círculo de cinzas foi varrido por um vento que parecia ter surgido do nada. A sombra desapareceu, mas a sensação de opressão continuou. Arthur estava suado, mas parecia satisfeito. Ele dizia que havia conseguido, que finalmente teríamos uma vida melhor. Na manhã seguinte, Arthur recebeu uma ligação de um advogado. Um parente distante, de quem ele mal se lembrava, havia falecido e deixado uma herança considerável. Eu deveria ter ficado feliz, mas tudo parecia errado. Conforme os dias passaram, Arthur começou a mudar. Ele ficava horas trancado em seu quarto, murmurando coisas para si mesmo. Sua pele ficou pálida, quase doentia, e ele evitava qualquer contato físico comigo. Quando finalmente o confrontei, ele revelou algo aterrador. Ouvia a voz da sombra todas as noites. Ela dizia que o preço ainda não tinha sido pago por completo. As coisas chegaram ao ápice uma semana depois. Acordei de madrugada com um som vindo do quintal. Quando olhei pela janela, vi Arthur parado no meio do espaço onde havíamos feito o ritual, com uma expressão de P. Meu nome é Diego, e até hoje não consigo dizer se o que vivi foi um pesadelo ou uma realidade que se infiltrou onde jamais deveria ter entrado. Tudo começou em um momento de desespero, quando meu melhor amigo, Rafael, sugeriu que usássemos o ocultismo como uma última cartada para um problema que nos atormentava. Não sei se foi a pressão ou minha curiosidade insana que me fez concordar.
mas me arrependo amargamente. Rafael e eu éramos amigos desde sempre. Ele tinha um pequeno estúdio de tatuagem e eu trabalhava como programador freelance. Apesar de nossas vidas parecerem estáveis, havia algo que nos conectava. Uma incapacidade quase crônica de fazer qualquer coisa dar certo por muito tempo. Negócios fracassados, relacionamentos tóxicos, amigos se afastando. Parecia que havia uma espécie de maldição pairando sobre nós. Foi em uma dessas conversas regadas a cerveja e frustração que ele trouxe à tona a ideia de um ritual. Rafael sempre teve um lado mais místico, mas nunca o levei a sério. Naquele dia, no entanto, ele estava diferente. Contou que havia encontrado em um fórum obscuro um ritual chamado A Entidade dos Nomes Perdidos. Segundo ele, era uma prática antiga para limpar caminhos, invocar uma força capaz de remover obstáculos e maldições. O nome já me soava errado, mas Rafael insistiu, dizendo que já tinha todos os materiais necessários. Ele me convenceu, dizendo que não era nada sério, apenas um experimento. Relutei, mas acabei aceitando. Na noite marcada, nos encontramos em sua casa. O lugar já tinha uma energia pesada, com paredes escuras cobertas de quadros com símbolos que ele dizia representar proteção. Ele havia montado o cenário no centro da sala, um círculo feito de sal grosso, dentro do qual havia 7 pequenos espelhos dispostos em uma forma que lembrava uma estrela. No centro, um pedaço de pergaminho onde deveríamos escrever nossos nomes. O ritual parecia simples. Escrevíamos nossos nomes no pergaminho, recitávamos as palavras indicadas no fórum e a entidade seria atraída. Ela levaria nossos nomes, simbolicamente, dizia Rafael. E com isso, toda a carga negativa que carregávamos era um preço pequeno para algo que prometia tanto. Escrevi meu nome no pergaminho com mãos trêmulas, enquanto Rafael fazia o mesmo. Quando ele começou a recitar o texto, algo dentro de mim dizia que aquilo estava errado. A língua em que ele falava não era como nada que eu já tivesse ouvido, como um som que não pertencia a este mundo. O ambiente mudou imediatamente. O ar ficou denso, pesado, como se algo invisível tivesse preenchido o espaço. As velas que cercavam o círculo começaram a vacilar, embora não houvesse vento. Olhei para os espelhos e o que vi fez meu estômago revirar. Nosso reflexo não estava neles. Em vez disso, as superfícies mostravam algo escuro, uma espécie de vazio que pulsava, quase como se tivesse vida própria. Rafael continuou a recitar as palavras até que um som cortou o silêncio. Era baixo, mas profundo, como um murmúrio vindo de todas as direções. Foi então que o pergaminho no centro do círculo começou a queimar lentamente, sem chamas, apenas uma corrosão que parecia devorar o papel. A sombra começou a tomar forma. Não era um corpo humano, nem algo que eu pudesse descrever claramente. Era uma presença, uma ausência de luz que parecia se mover como fumaça, mas tinha um peso quase tangível. "Vocês me chamaram", disse uma voz, mas ela não veio de nenhum lugar. Ela estava simplesmente lá, ao nosso redor, preenchendo nossos ouvidos e mentes. Rafael tentou explicar nosso pedido, mas a entidade o interrompeu. "Vocês deram algo de valor em troca. Não há mais volta." Foi quando percebi que não conseguia lembrar meu próprio nome. Era como se algo dentro de mim estivesse se apagando, lentamente. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Rafael estava paralisado, seus olhos fixos na sombra, que parecia crescer e se moldar ao nosso redor. Então, os espelhos começaram a rachar, um por um, emitindo um som que parecia ecoar dentro de minha cabeça. Cada vez que um espelho se quebrava, sentia como se uma parte de mim estivesse sendo arrancada. Era insuportável. Rafael caiu de joelhos, segurando a cabeça e gritando, mas seus gritos soavam distantes, como se não viessem de seu próprio corpo. A sombra falou novamente.
Vocês não podem carregar nomes que agora pertencem a mim. Sua identidade é minha. Desesperado, tentei apagar o círculo de sal, achando que isso poderia interromper o ritual, mas meus movimentos eram lentos, como se estivesse submerso. Quando finalmente consegui, a sombra se dissipou, deixando apenas os espelhos quebrados e o silêncio absoluto. Rafael não era mais o mesmo. Seus olhos estavam opacos, sem vida, como se sua alma tivesse sido arrancada. E eu perdi algo que não consigo explicar. Não lembro mais de detalhes importantes sobre quem eu sou, de momentos que me definem. É como se partes de mim tivessem sido apagadas para sempre. Desde aquela noite, espelhos me assustam. Não porque vejo algo neles, mas porque não vejo nada. Meu reflexo está lá, mas vazio, sem essência. E às vezes, em sonhos ou momentos de silêncio absoluto, ouço aquela voz sussurrando meu nome, ou o que sobrou dele. Se você achar que precisa de ajuda ou respostas, procure em outro lugar. O preço por brincar com o oculto nunca vale o que se perde. E no fim, você pode descobrir que nem mesmo é dono de sua própria existência. Desde pequeno, sempre fui fascinado por histórias de coisas inexplicáveis. Não era bem medo que eu sentia, mas uma curiosidade insaciável sobre o que poderia existir além do que vemos. Essa curiosidade acabou me levando a estudar ocultismo, mas nunca imaginei que essa busca traria consequências tão terríveis. Minha história começou quando me mudei para um novo apartamento no centro da cidade. Era um lugar pequeno, mas com um charme antigo que me atraiu de imediato. Paredes de tijolos expostos, piso de madeira rangendo levemente a cada passo. Parecia ter uma alma própria. Logo descobri uma loja de antiguidades no quarteirão ao lado, cheia de objetos estranhos e encantadores. Foi lá que encontrei o espelho. Ele estava encostado em um canto, meio escondido, como se não quisesse ser notado. Era grande, com uma moldura de madeira escura intricadamente trabalhada, coberta por símbolos que eu não conseguia identificar. A superfície do espelho tinha algo peculiar. Parecia absorver a luz, ao invés de refletir plenamente. O vendedor me disse que era uma peça única, datada de mais de um século. Não consegui resistir e o levei para casa. Assim que pendurei o espelho na parede da sala, percebi que havia algo de diferente nele. Não era apenas o jeito como refletia o ambiente, mas algo mais sutil, quase imperceptível. Às vezes, sentia como se houvesse algo além do vidro, algo que eu não conseguia captar diretamente, mas que estava lá. Minha primeira ideia foi usá-lo em um ritual de scrying, algo que havia lido em livros sobre adivinhação. A técnica consistia em usar um espelho para entrar em contato com outras dimensões ou, como alguns acreditam, com o outro lado. Preparei tudo meticulosamente. Apaguei as luzes, acendi velas ao redor e sentei-me em frente ao espelho com um incenso que prometia abrir caminhos espirituais. No começo, nada aconteceu. O espelho refletia apenas o brilho das velas e minha própria imagem. Recitei palavras que havia memorizado de um grimório antigo, tentando criar uma conexão. Foi quando percebi algo estranho. Minha imagem no espelho não estava perfeitamente sincronizada comigo. Eu mexia a cabeça para um lado, mas o reflexo parecia hesitar por uma fração de segundo antes de me acompanhar. Meu coração disparou. Continuei olhando, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas cansaço ou imaginação. Mas então, o reflexo sorriu. Eu não tinha sorrido. Era um sorriso sutil, mas suficiente para me gelar até os ossos. Apaguei as velas imediatamente e fui dormir, tentando esquecer o que havia acontecido. Mas a presença do espelho se tornou cada vez mais opressiva nos dias seguintes. Não era algo que eu podia ver ou ouvir, mas a sensação de que ele estava vivo era inegável. As coisas pioraram quando comecei a ver figuras no reflexo, especialmente durante a noite.
Elas não estavam na sala comigo, apenas no espelho. Eram vultos escuros, quase indistintos, que pareciam se mover lentamente no fundo, atrás de mim. Cheguei a virar a cabeça rapidamente para olhar atrás de mim, mas nunca havia nada ali. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um som vindo da sala. Era um leve arranhar, como unhas raspando contra a madeira. Levantei-me, armado com um pedaço de ferro que tinha em casa, e fui investigar. O espelho estava lá, mas sua superfície parecia diferente, como se algo estivesse se movendo dentro do vidro. De repente, a figura de uma mulher surgiu no reflexo. Seu rosto estava parcialmente oculto por um véu, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que parecia perfurar minha alma. Ela falou, mas sua voz não veio do espelho. Parecia estar em minha cabeça. Você abriu a porta, ela disse, mas não pode fechá-la agora. Entrei em pânico, peguei o espelho da parede, levei-o para fora e o deixei em uma lixeira. Acreditei que me livrar dele seria suficiente, mas estava errado. Naquela mesma noite, acordei com o som de vidro quebrando. O espelho estava de volta, apoiado na parede da sala, com a superfície rachada, mas ainda refletindo. Passei dias sem dormir, tentando entender o que estava acontecendo. Contatei pessoas que estudavam o oculto, mas ninguém conseguia me dar respostas claras. Um deles, um velho chamado Akio, sugeriu que o espelho era uma passagem para outro mundo e que, ao usá-lo, eu havia convidado algo desse lugar para o nosso. Minha última tentativa de acabar com aquilo foi quebrar o espelho. Peguei um martelo e golpeei sua superfície com toda a força que tinha. O vidro estilhaçou em centenas de pedaços, mas o reflexo não desapareceu. Cada fragmento ainda mostrava uma parte da figura da mulher. Seus olhos agora multiplicados em dezenas, olhando para mim. Fugi do apartamento naquela mesma noite e nunca mais voltei. Deixei tudo para trás, inclusive o espelho, mas sei que ele não ficou lá. Às vezes, ouço passos ecoando ao meu redor, mesmo estando sozinho. Outras vezes, vejo um lampejo de luz, como se pequenos pedaços de vidro ainda estivessem comigo. Não sei o que libertei naquele dia, mas sei que está comigo. Não importa para onde eu vá, a conexão que fiz não pode ser desfeita. Se você encontrar um espelho antigo, um que pareça carregar uma história sombria, por favor, deixe-o onde está. Alguns reflexos não pertencem a este mundo. Obrigado por acompanhar essa história sombria até o final. Se você gostou e quer ouvir mais relatos arrepiantes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você tem uma experiência assustadora para compartilhar, envie seu relato para o e-mail da descrição. Quem sabe sua história não aparece por aqui? Até a próxima, se você tiver coragem.